A condenação de Lula na segunda instância trouxe à tona um fato que é óbvio, mas que costuma ser esquecido por grande parte da população. O direito não é uma ciência exata. A verdade não emerge de algoritmos e equações. Ela emerge da interpretação de leis, testemunhos, evidências e jurisprudência. Muita gente, porém, opina sobre o caso de Lula sem ter lido a sentença de Moro, sem conhecer os autos do processo, sem entender direito o Código Penal, sem conhecer jurisprudência. Mas ainda que esses quisessem se informar, provavelmente não conseguiriam. Nós não estamos falando aqui apenas das 200 e poucas páginas da sentença de Moro. Estamos falando de milhares de páginas nos processos e seus respectivos autos, das milhares de páginas da legislação e da jurisprudência. Tudo isso tratando de um intricado e subjetivo caso de ocultação de patrimônio relacionado, por sua vez, a uma figura pública. O direito tem dessas coisas, mas essas coisas não são só do direito. A ciência e a política ambiental também está cheia de subjetividades e desafios analíticos. Muita gente toma partido sobre questões ambientais sem estar devidamente informado. Um exemplo clássico de onde isso acontece é na questão das mudanças climáticas. Desenvolvimentistas, ambientalistas e até cientistas opinam veementemente sobre mudança climática sem conhecer seus aspectos mais fundamentais. Mas o que eles deveriam fazer? Deveriam se calar? O que devemos fazer quando nossa compreensão dos fenômenos é inevitavelmente limitada? A biosfera é um sistema dinâmico, com diferenças climáticas no espaço e no tempo. A mudança climática é um fato. Ninguém discute se ela está acontecendo. A controvérsia reside nas suas causas, ou seja, se seriam os fatores antrópicos que estariam causando a mudança climática. Mais especificamente, se seriam os aumentos nas concentrações de gases efeitos estufa, como os que são gerados na queima de combustíveis fósseis, que estariam causando um aumento na temperatura média do planeta. O CO2 e outros gases gerados nas queimas de combustíveis têm de fato um comportamento estufa. Eles tendem a reter radiação térmica em sistemas fechados. Isso foi provado há muito tempo, mas com base em experimentos em bancada de laboratório. Para inferir se esse mesmo fenômeno ocorre na escala da biosfera, precisamos de muito mais dados, de muito mais experimentos e estatísticas bem mais sofisticadas. A verdade, nesse caso, emerge no confronto das interpretações que os cientistas têm dessas complicadas redes de dados e experimentos que têm sido feitos sobre a correlação dos gases de efeito estufa e a temperatura média no planeta. Mas a população não tem tempo para entender esses detalhes técnicos científicos e estudar os modelos estatísticos que estão sendo utilizados para fazer essas correlações. As pessoas geralmente emitem suas opiniões, tácita ou explicitamente, com base em anedotas, preferências ideológicas, teorias da conspiração, expectativas sociais, ou seja, é como no caso de Lula. Mas num mundo cada vez mais cheio, seremos cada vez mais forçados a lidar com situações como essas. Teremos que nos posicionar sobre questões complicadas, carregadas de subjetividade e incertezas, sem ter tempo para estudá-las. E aí, o que fazer? A alternativa de se render à dúvida e ficar calado é válida, mas é arriscada. Corremos o risco de entregar as soluções para aqueles poucos que se julgam entendedores do assunto. Podemos legitimar com o nosso silêncio pequenos grupos que, independentemente da razão, querem levar à frente as suas agendas. No caso das mudanças climáticas, poderíamos, por exemplo, legitimar o poderoso lobby da indústria de petróleo e gás. Uma outra alternativa, provavelmente mais razoável, é terceirizar o nosso entendimento das coisas, endossar a opinião daqueles que tiveram tempo de estudar o assunto. Nosso desafio nesse contexto não é entender em profundidade o assunto, mas aprender a identificar aqueles especialistas que de fato têm legitimidade para opinar sobre o fenômeno em questão. Por exemplo, nós não deveríamos endossar a opinião de alguém sobre mudanças climáticas simplesmente porque esse alguém é um professor de climatologia da USP que apareceu no Jô Soares.
Esse alguém tem que ter no seu currículo evidência concreta de que domina a relação de causa e efeito entre o aumento da temperatura média no planeta e os gases efeito estufa emitidos por fontes antrópicas e naturais. Esse alguém tem que dominar os pontos fulcrais do debate. Além disso, nós não podemos endossar a visão de apenas um especialista. Temos que conhecer e comparar as visões de diversos especialistas e construir o nosso entendimento a partir dessa comparação. Tudo isso também toma tempo, mas seguramente é um tempo bem mais curto do que o necessário para entender esses fenômenos complicados, carregados de subjetividade e de incertezas. Temos também que lembrar que estamos vivendo um momento abençoado de informação. Os especialistas são muitos e estão expostos nas redes. É muito fácil encontrá-los. O difícil é não sermos seletivos nessa procura e conseguir ouvir aqueles que trazem desconforto para as nossas preconcepções sobre a verdade.